Muito bom dia para você. Estamos juntos a partir de agora no NE1. Hoje, terça-feira, 30 de dezembro. Penúltimo dia de 2025. A partir de agora, temos muita informação para você, até 1 da tarde. E eu, claro, já agradeço a sua companhia. Agora são 11 da manhã, 48 minutos. Quero te mostrar como está a capital pernambucana agora. Imagens ao vivo aqui da área central, dia lindão, com o sol brilhando forte. Sei que tem muita gente de recesso, né, curtindo também as férias junto com a criançada. Dia ótimo para curtir a praia, viu? Segundo a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, aqui na região metropolitana, o céu pode ter algumas nuvens, mas olha, não tem previsão de chuva. Temperatura máxima de 33 graus. A gente quer a sua participação, a gente quer a sua companhia. Tem pergunta para mandar para a gente? Vai lá no canal Globo, usa aí o QR Code que está na sua tela. Você chega com seu celular bem pertinho do QR Code, como se fosse tirar uma foto. Não tira a foto, você espera só um tiquinho que você vai ver que vai aparecer um link. É o link que te leva lá para o canal Globo. Se você nunca fez isso, vai precisar se cadastrar uma única vez, tá? E é de graça e depois é só participar junto com a gente aqui do NE1, mandando perguntas para os nossos assuntos e também sugestões, temas, o que é que você quer saber. Agora, te trago alguns dos nossos assuntos de hoje. Você vai ver uma reportagem sobre como é feita a regulamentação do comércio nas praias e sobre quem define, por exemplo, as regras sobre licenças, os horários de funcionamento aí dessas barracas, essas cadeiras que são colocadas e também da padronização desse comércio. Tem ainda a reclamação de quem passa pela orla de Boa Viagem, por conta dos transtornos causados pela obra de requalificação. O NE1 também vai falar sobre problemas com entrega de refeições. Saiba quais são os direitos de quem pede comida por aplicativo. Me conta, tá contando as horas aí para a virada do ano? Vai ter festa em casa com a família, com os amigos? Fica ligado que nós vamos trazer dicas para quem está preocupado com o depois. Com a sujeira, com a bagunça, depois que os convidados vão embora. Tem dica para deixar essa limpeza aí mais rápida e prática. Vamos juntos? O NE1 tá só começando. E para a gente começar bem, a gente vai falar de movimentação na estrada. Desde o fim de semana, né? Tem muita gente já viajando para passar a virada do ano no interior, também nas praias do nosso litoral. Temos muitos destinos maravilhosos. Para quem vai para o interior, um dos caminhos é a BR-232. E Bianca Carvalho está lá no distrito de Bonança, onde desde o começo do mês tem uma obra por lá para trocar placas de concreto. Bianca, vamos contar um pouquinho como é que está aí essa situação, se está tendo trânsito, engarrafamento para os motoristas que vão, por exemplo, para Gravatá, para Caruaru. Muito bom dia para você. Oi, Clara, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Tá filé, não tem nada, tá super tranquilo aqui. Eu acho que o movimento tá todo, ou tá principalmente, pelo menos hoje, na BR-101. Povo que está indo para o litoral. Porque aqui, ó, a gente está no quilômetro 34 da BR-232. A gente veio para cá por conta dessa obra aqui, ó. Essa obra começou no início do mês, 2 de dezembro. E o que é que está rolando aqui? É que ali em cima, aqueles homens que estão ali em cima, estão substituindo as placas de concreto desse trecho da rodovia. O trecho que fica entre o quilômetro 34 e o 34,5, meio quilômetro de rodovia, né, de pista. Eles estão substituindo a placa de concreto, que é aquilo que a gente está vendo grosso ali em cima, né? O viaduto está fechado, ó. Vocês estão vendo que o viaduto só está funcionando no sentido interior-Recife. O sentido Recife-interior está fechado, totalmente fechado. E a gente viu o trânsito aqui, a gente viu bastante trânsito no começo dessa obra, porque tem esse desvio, que é por dentro aqui, ó, tá vendo que passa do lado do mercado, do lado do viaduto. Aí no começo tinha uma faixa que estava fechada também, tinha uma faixa interditada. Aí foi confusão,
porque ficava somente uma faixa aqui, em vez de duas, como a gente está vendo agora. E aí teve trânsito, quer dizer, teve tráfego, bastante tráfego aqui na rodovia, ficou complicado. Mas hoje está um filé. Aqui a gente chegou já faz um tempo e a gente está vendo tudo fluindo normalmente nos dois sentidos. E aí, substituir placa de concreto, essas 83, é para não fazer, né, Clara, aquela velha meia boca, que é colocar o piche em cima sem resolver a bronca estrutural do asfalto, da pista realmente. Quando troca a placa de concreto, faz o que deveria ser feito. E é isso que eles estão fazendo lá em cima. A previsão é de que esses trabalhos terminem no prazo de um mês. Ou seja, começou dia 2 de dezembro, terminaria 2 de janeiro. Mas, gente, 2 de janeiro, que a gente dizia só no dia 2 de janeiro, 2 de janeiro, bem dizer, depois da manhã. É sexta-feira. Então, assim, eu não sei se isso vai acabar até sexta-feira. A previsão inicial era essa. Então, a gente acha mais seguro dizer que no início do ano, portanto, até semana que vem, esse desvio aqui deve ser removido e o trânsito talvez já siga normalmente aqui pela BR-232 em direção ao interior do estado. Mas daqui a pouco você me chama que a gente conversa mais sobre outros assuntos relativos às pessoas que vão pegar a estrada para esse feriadão do Réveillon. Feriadão, mas não para a gente, né, Clara? A gente continua aqui informando, dando todas as notícias importantes. Daqui a pouco você me chama que eu tô de volta. Combinado, voltar para você, viu, Clarissa. Vamos tentar ver se a gente tem aí esse prazo atualizado, se está mantido, então, o dia 2 de janeiro. Se a gente não conseguir essa resposta, a gente traz nos próximos dias aqui no NE1. Até já, Bianca. Vamos aproveitar que a gente está com imagem do trânsito e trazer imagens de outros pontos também aqui de trânsito. Ó, BR-101, bairro de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Se você vai para o litoral sul, tá saindo ao Recife, Jaboatão, esse é caminho. Então, tem que ter um pouquinho de atenção e de paciência. A qualquer hora do dia tem esse engarrafamento, esse trânsito mais lento, digamos assim, para quem segue aí para o litoral sul. Cabo Santo Agostinho, Ipojuca. Nesse ponto aí tem o encontro de quem sai aqui à direita da BR-101 com quem sai à esquerda da Estrada da Batalha. Há um estreitamento de pista, tem parada de ônibus ali, tem barraquinha que a gente sabe que muita gente para de forma errada. Enfim, tem que ter paciência para evitar acidentes. Vamos para Olinda? Temos uma câmera para te mostrar tranquilinho aí, ó, na Avenida Pan-Nordestina neste momento. À direita, motoristas vão para o Recife, à esquerda, em direção ao litoral norte. Também temos outras imagens, a gente vai já para Abreu Lima. Estamos aí na BR-101, no trecho que é centro comercial da cidade. Você vê a movimentação nas calçadas, né, dos pedestres por conta do centro comercial. Motorista que passa por aí também sabe que vai encontrar um trânsito mais lento, tem semáforo, tem essa travessia também dos pedestres. Precisa ter atenção para evitar acidentes. E durante toda esta semana, o NE1 percorre a orla de cidades aqui da região metropolitana para ouvir moradores, para ouvir frequentadores sobre a realidade desses locais. No Recife, frequentadores da Praia de Boa Viagem se queixam da falta de salva-vidas e também dos transtornos de uma obra de requalificação que parece não ter fim. A orla do Recife tem cerca de 11 quilômetros. Começa em Brasília Teimosa, passa pelo Pina e vai até Boa Viagem. O trecho que é considerado um dos principais cartões postais da cidade tem ciclovia, calçadão e quiosques. Mas o lazer e as práticas esportivas acontecem em meio ao descaso. Na areia da praia é fácil encontrar sujeira, como materiais descartáveis. E quem está diariamente na orla reclama da falta de salva-vidas para garantir segurança aos banhistas. O posto de salvamento fica quase sempre assim, vazio. Eles aqui trabalham só dia de sábado, domingo e feriado. Se dia de semana, por acaso, morrer alguém, acabou-se. Vão ter que achar ele num posto muito longe daqui. Newton costuma caminhar na orla de Boa Viagem quase todos os dias. Para ele, praticar exercícios tem sido um desafio, já que precisa dividir espaço com veículos que passam em alta velocidade. Nesse trecho, uma obra de requalificação tem causado muitos transtornos. Os trabalhos, que começaram em março de 2024, parecem intermináveis. O que me atrapalha é essa obra, né, que não termina nunca, né? Porque faz tanto tempo que começou e não terminou ainda. O senhor fica com medo de fazer atividade física perto dos veículos aí? Com certeza, né? A gente tem que estar
sempre olhando, né, para os cantos, que é para não acontecer um acidente. Eu passei aqui, tinha uma moto, quando eu olhei a moto aqui em cima da calçada, é um absurdo, aí eu já saí de perto. Thales costuma usar a bicicleta na orla de Boa Viagem. Ele também reclama que a obra tem deixado a locomoção cada vez mais difícil. Precisa dividir espaço com pedestres e às vezes com motos que acabam invadindo o espaço protegido apenas com cones. Atrapalha bastante porque o ciclista e o pedestre ficam sem um acesso, entendeu? Aí complica muito, porque aí fica dividindo o mesmo espaço para todo mundo, entendeu? Tanto para quem quer correr, tanto para quem quer andar de bicicleta. Lá na frente eu vi que tem até uns cones, ou seja, a divisão é entre os carros, né? E entre os cones ficam as redes. Então você às vezes vem e a rede, o vento acaba levando a rede para a pista e aí acaba tendo acidentes. Situação complicada, né? Lembrando que a gente ontem mostrou a orla de Jaboatão, tá? A Prefeitura do Recife diz que o primeiro trecho aí da obra da orla foi entregue este mês. A reforma total vai ser finalizada somente no segundo semestre do próximo ano. Mas não deu assim um mês, segundo semestre, então a partir de julho a gente volta então a cobrar da Prefeitura. E, segundo a Prefeitura, 70 profissionais trabalham todos os dias para garantir a limpeza. A questão dos salva-vidas é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros, então fomos em busca de resposta também. Os bombeiros disseram que todos os dias se distribuem ali pela orla em 13 postos operacionais e também realizam rondas e que contam com embarcações de salvamento. Para quem está curtindo a praia esses dias ou vai viajar de férias agora em janeiro, é preciso ficar atento à água-viva. O verão é a época em que a água-viva mais aparece, por conta do sol mais forte e também da água do mar mais quente. Então, encostar ali nos tentáculos de alguns tipos de água-viva pode causar queimaduras. E essas lesões doem, ardem também. Camila Torres está com um biólogo, vai explicar para a gente, Camila, por que, né, que dói tanto, o que é que faz aí na pele quando tem esse contato. Agora, boa tarde para você, meio-dia em ponto, Camila. Agora... Oi, Clarissa, eu estava tão empolgada que comecei a falar junto com você, né? Boa tarde também, ó. E tem a queimadura da água-viva e da caravela também, viu? Que costuma doer mais. André Maia, ele é biólogo, está aqui para ajudar a gente. São queimaduras diferentes, André? Boa tarde. Boa tarde. São espécies diferentes que, dependendo da espécie, o ardor, essa queimadura, realmente pode ser mais forte ou mais fraca. Mas é a da caravela que costuma incomodar mais, né? A gente é mais comum aqui no nosso litoral a gente encontrar a caravela, que é aquele animalzinho que fica flutuando, parece uma bolinha de chiclete, sabe como é? Ele vai vir na superfície, no caso da água-viva ela pode vir mais por baixo, mas a caravela é mais fácil você visualizá-la. E aí, como dentro da água, tem até aquele aspecto bonito, né, pessoal? Costuma despertar muita curiosidade das pessoas. E aí chega comigo, André, eu estava aqui rodando, circulando para perguntar quem que já passou por esse sufoco aí da queimadura de água-viva ou de caravela. Aí os irmãos aqui dizendo, claro que na infância eles passaram por isso, né? E um foi logo dizendo, não doía nada, queria mais era continuar na praia, né? Camila, ia dizer para a mãe que estava doendo, ia perder a praia? Não ia, né? Mas Marcela falou, não, doeu sim, né, Marcela? Doía sim, um pouquinho assim, doía, então a gente saía do mar, tinha que cuidar um pouquinho, botava uma água, lavava, mas depois ficava na praia. Não podia perder a série. Não podia, não. Tá certo, obrigada, gente. Aproveita, tá? Deixa eu conversar aqui com a Elizabeth, que ela estava me contando que uma vez, quando a filha dela, criança, foi queimada, ela também junto. E o que tu lembra mesmo foi da dor, da ardência, né, Elizabeth? No caso da minha filha foi mais a caravela. Pegou a perna dela todinha, ela é muito alérgica e teve que tomar, inclusive, Decadron, remédio na veia, porque inchou muito. Ficou o vergão queimado na perna dela. Eu nem falei boa tarde de novo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pela tua atenção. Para você também, tá? Para a família toda. Ô, André, deixa eu até saber disso. Assim, tem caso que, além de cuidar da ardência, da queimadura, precisa tomar remédio também? Tem sim. Existem
principalmente para crianças e para idosos, a lesão pode ser mais forte, dependendo da espécie, dependendo da quantidade de tentáculos, porque não é o corpo do animal, ele tem uns tentáculos que eles apresentam, que isso em contato com o nosso organismo, ele termina envenenando, e é bom deixar isso bem claro para a população, porque você foi envenenado. A gente vem fazendo um trabalho junto com a Secretaria de Meio Ambiente nas escolas, mostrando essa educação ambiental do que a gente pode evitar no nosso litoral, para que a gente possa ter um verão muito tranquilo, sem ninguém ter nenhum envenenamento por água-viva, e principalmente também acho que vale a pena falar em relação aos incidentes com tubarões que acontecem na nossa região. Antes de falar aí de como evitar, me fala assim, se foi queimado, assim, se encostou na caravela, na água-viva, o que fazer e o que não fazer? Bem, primeira coisa, muito comum as pessoas irem nas redes sociais e ver que é para urinar em cima. De jeito nenhum. Nada de colocar creme dental, manteiga, clara de ovo, nada disso. Não lavar com água doce, lavar com água salgada, porque é um animal habitado que vai habitar o ambiente de água salina. Se você coloca na água doce, vai estimular com que ele libere mais veneno. Vinagre. Vinagre ajuda bastante, porque ele vai ajudar a neutralizar a ação do veneno, da toxina, e nunca tentar tirar com as mãos. Um palitinho de picolé, um cartão de crédito, você possa passar para poder, ou qualquer tipo de cartão que possa retirar na realidade, o tentáculo que está no seu corpo. E como evitar os incidentes? Bem, ficar sempre atento. Como eu disse aqui, é mais comum a gente contar as caravelas. Então, de setembro até março, a gente está em época de reprodução desses animais. O verão chega, maior temperatura, estimula, e é preciso a gente orientar toda a população para que eles possam evitar banhar-se em locais que encontram o animal. Viu o animal ali, procura evitar. Também é importante lembrar que o animal não vai atrás de você, ele é flutuante. Certo, André, muito obrigada pelas informações. É isso, saber o que fazer e curtir a praia, né, Clarissa? Essa é a parte boa. É isso aí, Camila, muito obrigada. Daqui a pouquinho ela volta com outras dicas aqui pra gente. Como que você organiza os seus compromissos, hein? Confia aqui, ó, na memória ou recorre a uma agenda? E nós temos uma rotina acelerada, né, num mundo cada vez mais dinâmico, e a forma como planejamos o nosso dia a dia influencia diretamente nosso bem-estar e também no nosso rendimento diário. E a gente vai conversar sobre esse assunto aqui, ó, com a ajuda de Daniele Fonseca. Daniele, criar uma rotina pode ajudar, por exemplo, quem tem ansiedade? Se a pessoa é ansiosa e confia só na memória, isso vai piorar ou é melhor recorrer, por exemplo, a essa agenda? Hein? Boa tarde para você. Oi, Clarissa, boa tarde para você, para quem está com a gente no NE1 deste penúltimo dia do ano, né, que tem muita gente fazendo esses planos. Então, principalmente para quem tem ansiedade, o melhor é, de fato, organizar. E aí, vai depender de cada perfil. Eu estava conversando isso aqui com Luana Alves, ela que é psicóloga. Se você é aquela pessoa mais analógica, apegada a um papel, a uma listinha com canetas coloridas, coloca isso em prática, sim. Luana, então, como fazer isso na prática? Citei aqui o exemplo do papel e caneta, mas para quem é mais tecnológico, qual é a sua orientação? Boa tarde. Boa tarde. Eu digo que tem esses dois perfis de pessoas. Tem pessoas que gostam do planner, da agenda, e nessa época de virada de ano a gente vai pegar esse recurso do papel, que é ótimo, ativa aqui a mente, as canetas coloridas, o marca-texto. Então tem gente que gosta dessa questão física para organizar, isso é excelente. Quem é mais do recurso tecnológico, eu sou um pouquinho dessa pessoa, gosto muito de anotar ali minhas atividades na agenda do celular, tem aplicativo que notifica. Então já é um primeiro passo para a gente conseguir visualizar o que é essa rotina. A gente tem uma dimensão do que a gente precisa fazer. Então quem for do recurso digital, ótimo, quem for do físico, ótimo, e tem quem é digital, que juntar os dois também é excelente. Agora, o que colocar exatamente nessa lista, Luana? São planos relacionados a questões financeiras, algo que você queira adquirir, viagens que queira fazer? Qual é a sua orientação? O ideal é que a gente coloque, primeiramente, o que é básico, o que é de fato de rotina. É meu horário de trabalho, é minha atividade física, é levar um filho na escola, o que já acontece diariamente. E esses outros planos adicionais, seja uma viagem, um médico, algum outro plano que precisa ser feito, também anotar. Então, esse primeiro passo ele é muito importante. Então, vai constar ali o que é funcional para cada pessoa. Tem gente que não faz atividade física, mas isso vai ser substituído por uma aula de dança, é um esporte que pratica. Geralmente, esses planos que a gente faz envolvem
dinheiro, né, gastos e também tempo. Às vezes depende de rede de apoio. E aí, em muitas situações, tem que eliminar algo que já fazia para substituir. O que colocar como prioridade? Eu digo que a prioridade é aquilo que vai ser mais fácil e mais prático da gente fazer. Então, se depende de um recurso financeiro alto que eu não tenha no momento, eu posso até planejar esse recurso, mas eu vou fazer o que pode ser gratuito. Então, a atividade física eu não posso pagar uma academia, mas eu vou numa praça, eu dou uma caminhada, eu chamo um vizinho, eu chamo um parente. Então, trazer para o que é real e próximo é o melhor caminho para a gente poder começar. A reflexão que você traz nesse dia 30 de dezembro para todo mundo que tem vários planos, né, sendo feitos, Luana? Isso, reta final, acho que é um momento de reflexão da gente ver o que foi que deu certo esse ano, o que a gente não conseguiu cumprir, a gente vai jogar para a agenda física ou a agenda digital para o próximo ano. Então a gente realinhar aí essas atividades nessa virada de ano é muito importante. Então desde já um ótimo ano novo para todo mundo. Vamos planejar e vamos fazer, principalmente. Certo. Muito obrigada, Luana. Um feliz ano novo para você também e que todos possam colocar em prática aquilo que sonham, que estão planejando para 2026. Clarissa. Perfeito, Daniele. Obrigada. Vamos para um rápido intervalo? Já já você vai ver uma reportagem sobre como é feita a regulamentação do comércio nas praias. A gente fala sobre quem define, por exemplo, as regras sobre licenças, horários e padronização de barracas e guarda-sóis. E ainda, os direitos de quem pede comida por aplicativo. A gente explica o que fazer quando o pedido não chega como deveria. 12:09, o NE1 volta já já. Estamos de volta com o NE1. O movimento nas estradas fica maior, né? No fim de ano, veio o Natal, vem o Réveillon agora, tem as férias de janeiro. Então, todo mundo aproveita para viajar, para quem vai de carro ou moto. Atenção com a bagagem. Bora voltar a conversar com Bianca Carvalho para falar sobre o que pode ser transportado, qual a forma, inclusive, correta de levar. Porque, Bianca, tem gente que transporta lá o colchão, outros itens que não cabem na mala. E vão lá, colocam em cima, colocam atrás, enfim, fazem aquela mágica. Não pode ser de qualquer jeito, né, Bianca? Não pode ser de qualquer jeito, Clara, porque às vezes quem está atrás de um carro desse, o carro parece um carro de mudança, né? Fica com medo até que o colchão venha para cima de você, as coisas em cima. É surreal o jeito que as pessoas transportam as coisas. A gente convidou João Paulo Lustosa, que é da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal, para que ele explique para a gente que, bom, é a bagagem da pessoa, é o carro da pessoa, mas tem regra. Boa tarde. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Clarice e todos que nos assistem. Tem regra sim, Bianca. E a principal regra é a regra de proteção aos ocupantes do veículo. Então, toda vez que for transportar bagagens, pertences pessoais, que transporte no dispositivo adequado, ou seja, no porta-malas. Vou colocar aqui, vamos ver. Aqui, gente, a gente está usando um carro, o carro em que eles vieram, que é um carro, que é uma caminhonete, então ele tem a mala lá atrás. A maioria dos carros não é o geral não tem isso aí, né? Mas vamos lá. O que é que teria que ser feito? Aqui, a pessoa pode sair colocando um monte de coisa aqui atrás de forma a impedir a visão do motorista? Não. Uma das regras é justamente essa. É que a visão do motorista, ela deve permanecer intacta. Ou seja, não pode colocar amontoados de bagagens ao ponto de prejudicar a imagem do motorista. E quando for transportar alguma bagagem dentro do veículo, uma bagagem menor, tudo, ela deve estar bem amarrada, bem fixada. Por que isso? Porque o objetivo é que, caso tenha uma colisão, um sinistro, coisa do tipo, essa bagagem ela não se desloque para atingir o motorista e os outros ocupantes do veículo. Peraí, Dai, entra aqui, mostra aí como é que é. Ali, por exemplo, a gente tem uma mochila daquela. Ela não pode ir no banco assim, não? Ela pode ir no banco fixada no cinto de segurança. Ela está ali, o cinto de segurança está passando pela alça dela para que ela, caso tenha um acidente, ela não se desloque. Então ela está bem fixa ali.
E essas sacolas no chão, que a gente costuma colocar também, a gente bota, não cabe mais nada na mala, a gente sai botando nos pés. Não, peraí que eu boto aqui no meu pé, aí bota no pé da pessoa lá da frente, no pé aqui atrás, ali no pé. Desse jeito. Mas aí a gente faz o que, Bianca? Essas sacolas menores, a gente coloca embaixo do banco da frente do motorista ou do passageiro. De forma que também mantenha uma situação de segurança para quem está, para todos os ocupantes do veículo. Por que seria inseguro deixar a mochila solta, deixar uma sacola solta? Para vocês terem uma ideia, essa mochila aqui tem aproximadamente 5 quilos. Em caso de uma frenagem brusca ou de uma colisão, se o veículo tiver aproximadamente a 60 km por hora, o peso dessa mochila ela pode multiplicar por 50. Então ela vai para 250 quilos. Então imagina 250 quilos batendo nas costas ou na cabeça de alguém que está no banco da frente. Bichinho, pode levar o pet no colo? Não, também não pode. Levar o pet no colo é infração média. Né? E além disso, o pet também pode ser arremessado, pode ser lançado, a integridade do animal também está em risco. E ele com a carinha na janela, tomando um ventinho? Aí são 2 infrações, uma média e uma leve, porque ainda pode estar causando a distração, a falta de atenção, dirigir sem devidos cuidados do motorista. Então, pet sempre na caixa de transporte, na bolsa de transporte, na cadeirinha apropriada para ele ou na guia de transporte que ela engata no centro de segurança. Criança também, né? Criança tem que ser na cadeirinha até os 7 anos. Isso, ou na cadeirinha, ou no bebê conforto, ou no assento de elevação, de acordo com a idade e com o peso de cada criança. Por último, negócio de levar bicicleta em cima, sem ser no transbike, ou colchão em cima, de jeito nenhum, né, Lustosa? Para surpresa de muita gente, pode. Mas tem que ser no bagageiro, ou pode ser solto, assim, só amarrado com um barbante? Ela tem que ser amarrada com a cinta, né, uma cinta fixa, de forma que, por exemplo, o colchão, ele não deslize nem para frente, nem para trás e que não exceda nem as dimensões laterais, nem passe para o para-brisa do veículo. E a bicicleta, ela pode ser transportada em cima, inclusive em pé, né? Só que bem fixa também com as cintas de amarração. Em cima, a altura máxima é de 50 centímetros, a exceção é a bicicleta. Por isso que muita gente pode ficar surpresa aí, mas se estiver bem fixa, em cima pode. Só tem que amarrar direitinho. Só tem que amarrar direitinho. Tá certo, meu querido? Pedi para você ficar aqui com a gente, porque daqui a pouco a gente vai conversar com o Lustosa sobre a operação Rodovida, que é nas rodovias federais que cortam Pernambuco por conta do feriadão. Como é que vai ser a fiscalização, o monitoramento dessas vias? Daqui a pouco você me chama, Clarissa. Ó, já vi tanto carro passar por aqui cheio de coisa, viu? O pessoal tá indo mesmo viajar. Tá, o pessoal pegando a estrada, esse monitoramento que é super importante da Polícia Rodoviária Federal e entender o que é que os motoristas fazem, que colocam, né, a vida deles em risco, qual é o principal erro nas estradas. Daqui a pouquinho você volta com essas informações. Vamos seguir com outro assunto. Em Olinda e em Paulista, moradores reclamam de problemas na coleta do lixo. É isso mesmo, de novo, gente. Eles contam que os caminhões não estão passando pelos bairros. Em alguns, os resíduos se acumulam desde o Natal, há mais de 5 dias. Esse é um problema antigo, você já viu aqui mesmo no NE1. E quem mora nas cidades diz que nos feriados a situação piora. E a gente sabe, é um risco para a saúde viver no meio dessa sujeira toda e conviver com esse mau cheiro. É impressionante a quantidade de lixo na rua Tracunhaém, no bairro do Janga, em Paulista. O coletor não é suficiente e tudo quanto é de porcaria se espalha ao redor. Tem resto de alimentos e embalagens. A poucos metros dali, outra cena parecida. É na rua Severino Bezerra Ferreira, na esquina com a Honorato Fernandes da Paz, ainda no Janga. Fica no muro do conjunto Beira-Mar, um aspecto terrível. Na véspera da reportagem, recebemos o vídeo de um morador fazendo a denúncia. Vai fechar o ano de 2025 com essa sujeira todinha na esquina, aqui ó, da entrada do conjunto Beira-Mar. Só observando aqui, ó, a quantidade de lixo. Seguimos para mais um ponto de Paulista. Desta vez no bairro Nossa Senhora da Conceição, às margens da PE 22. De acordo com a vizinhança, a rua nem nome tem. Os moradores colocam lixo a todo instante. Daniela mora aqui perto. Contou que a coleta não acontece regularmente. No máximo 2 vezes. Quando vem uma vez e precária, né? Porque a gente já presenciou que às vezes o carro do lixo passa e não recolhe.
É como se ele já tivesse cheio, mas ele passa e não recolhe. Aí por isso esse acúmulo de lixo e os moradores tocam fogo, o que prejudica também a vida de quem mora no entorno. As famílias ainda sofrem com o aparecimento de ratos e outros bichos peçonhentos. É uma coisa bem precária. A questão de inseto, até animais mortos a gente já presenciou, mas para lá um pouquinho onde tem mato, as pessoas às vezes descartam, né? Morre algum animal no entorno, eles colocam cachorro, gato, então o cheiro fica bem insuportável. Nossa equipe de reportagem já tinha mostrado no mês passado o problema do lixo espalhado e a reclamação da vizinhança sobre a falta de coleta. Na época, a Prefeitura de Paulista informou que tudo era recolhido 3 vezes por semana e que iria intensificar o trabalho para eliminar a quantidade de dejetos que havia se acumulado por causa de um problema específico e que tinha sido resolvido. Hoje estivemos também em Olinda. A situação não é diferente. Recebemos vários vídeos mostrando a sujeira em diversos bairros. Este foi feito na rua Fábrica de Velas, em Salgadinho. Tem sacolas e lixo espalhado de um canto a outro da via. Neste outro registro, na rua Djalma Dutra, no mesmo bairro, dá para ver as sacolas plásticas nos cantos dos muros. Seguimos para o bairro de Rio Doce, na rua Coronel Cipriano da Silva. Um coletor não dá conta de acomodar tanto descarte que acaba se espalhando pela calçada. Dona Bolena tem um comércio de salgados aqui. Disse que os clientes ficam incomodados com a situação. O cliente, quando chega, que desce do carro, tá aquele mau cheiro na calçada. A visão horrível nas calçadas, todas cheias de lixo, bicho andando, tapuru em cima dos lixos. E a rua inteira, o lixo não passa. A gente gostaria de saber o que aconteceu com a coleta de lixo. Ana disse que é ruim para todo mundo. Para as crianças da Redondeza e que ela sente vergonha quando recebe uma visita. É péssimo, a gente recebe uma visita, a pessoa entra na rua já passando por uma situação dessa. Às vezes fica ruim até de estacionar, porque as calçadas estão cheias de sacolas de lixo, muitas vezes reviradas, remexidas. Falou que o recolhimento deixa a desejar. Eu moro aqui minha vida toda e a coleta sempre foi feita de segunda a sábado. Todo mundo sempre respeitou, ninguém botava o lixo no domingo porque já sabia que era um dia que não tinha coleta. Mas agora a gente não sabe qual é o dia de coleta, porque assim, tanto faz passar como não passar. Então o lixo vai se acumulando, todo mundo continua botando para fora nos dias que já era certo, mas a gente não sabe quando vai ter. A última coleta que teve aqui foi no dia 24, na tarde do dia 24. Também já tínhamos feito reportagem em Olinda sobre o mesmo assunto. Foi em setembro deste ano. A prefeitura disse que a coleta estava funcionando normalmente, que tinha colocado uma equipe de fiscalização para identificar pontos com acúmulo e que estava em dia com o pagamento das empresas responsáveis pela coleta, mas que os débitos deixados pela gestão anterior ainda precisavam ser quitados. Muito complicada essa situação, né? São vários bairros e vários endereços. Bora começar com a resposta de Paulista. A prefeitura disse que a coleta por lá tá normal, viu? Normalmente, neste fim de ano, mas que por conta das festas, a quantidade de lixo aumenta naturalmente. Então, segundo a prefeitura, o recolhimento desse lixo, que a gente mostrou aí nas ruas da cidade, vai ser feito hoje, nos endereços mostrados pela nossa reportagem. A Prefeitura de Olinda também disse que a coleta segue sem problemas. Apesar do que a gente viu aí, do que a gente mostrou de vários vídeos, acontece normalmente, menos nos feriados e aos domingos. E diz que está sendo feita uma força-tarefa para garantir a limpeza da cidade, que as ruas mostradas na reportagem vão ser limpas hoje. A gente espera que esse trabalho siga sendo feito, né? Esse reforço siga, porque a gente tem mais uma festa pela frente e os moradores não podem conviver desse jeito, com esse lixo e com todo esse mau cheiro. A Polícia Rodoviária Federal começou uma operação, para intensificar a fiscalização nas estradas nestes últimos dias do ano e também no comecinho de 2026. O foco é nos motoristas que insistem em beber e em dirigir depois. Outras infrações, como excesso de velocidade, também estão na mira da PRF. Então, Bianca Carvalho está de volta, lembrando que ela está lá no trecho de Moreno, para nos trazer essas orientações. Bianca.
Não pode, né, Clarissa? Beber e dirigir não pode, infração grave, 7 pontos na carteira, quase R$3 mil de multa. 1 ano, né, Lustosa, sem poder dirigir, 1 ano, e pode ser pior dependendo da quantidade de álcool no sangue. Exatamente, Bianca. Se passar de 0,33 miligramas por litro de alveolar, ainda dá a prisão em flagrante por cometer o crime de dirigir sob influência de álcool, além de todas as medidas administrativas que você já falou. Vocês fizeram muitas notificações e anotaram muitas infrações este ano. Sim. Por causa de bebida? Sim, infelizmente ainda tem muita gente que insiste em beber e dirigir. E é uma prática muito ruim, né? E o condutor ele tem o seu reflexo reduzido, assim como a questão do sono também reduz os reflexos. E esse retardamento, né, do reflexo para uma atitude de frenagem pode ocasionar e ocasiona acidentes muito graves. Vale uma coisa, vocês vão olhar também excesso de velocidade, ultrapassagem, o que vocês vão olhar além dessa questão aí dos testes de alcoolemia? O objetivo da Operação Rodovida Ano Novo é dar principalmente fluidez ao trânsito, principalmente na BR-101, que dá origem às praias. Mas nossas equipes estão fiscalizando com radares, equipe de motopoliciamento, verificando questão de capacete, equipamentos obrigatórios, pilotar com sandália, cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo, não apenas para o condutor. Espertinho que anda no acostamento porque não quer pegar tráfego. Exatamente. Aquele que pegar uma retenção, que for pelo acostamento, nossas equipes estarão fiscalizando também, já que acostamento é um local de imobilização de veículos que estão em pane ou até mesmo de ciclistas, de pedestres. Então põe em risco a vida de muitas pessoas que estão passando ali também. E vocês vão trabalhar também na prevenção de crimes de forma geral, né? Sim. Nossas equipes estão empenhadas também no núcleo de operações especiais, juntamente com a equipe de motopoliciamento, também fiscalizando o enfrentamento da criminalidade, né? Para garantir não só a segurança viária, mas também a segurança pública de todos aqueles que utilizam as rodovias de Pernambuco durante esse período de Réveillon. Para terminar, é aquilo, checar o carro antes de sair para pegar a estrada. Checar o carro, verificar a documentação, se o carro está em dia, se está com o documento 2025, documentação pessoal, planejar bem a viagem, saber os pontos de parada, saber que pode pegar um pouquinho de retenção, que muita gente está aproveitando também para passear, então planejar bem a viagem para sair cedo e chegar com tranquilidade. Muito obrigada pelas informações, meu querido. Aproveitar e te desejar um feliz ano novo. Tudo de bom. Obrigado, Bianca. Feliz ano novo para você e para todos vocês. Vai estar trabalhando a gente também, mas vamos embora. Vamos juntos. Voltar para você, Clara. Obrigada, Bianca. A Prefeitura de Ipojuca anunciou medidas emergenciais depois daquela agressão ao casal de turistas do Mato Grosso na praia de Porto de Galinhas, uma agressão que foi filmada, e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto aqui. Essas agressões foram no fim de semana, foram no sábado passado, motivadas por divergências entre os turistas e os trabalhadores das barracas que ficam lá à beira-mar por conta do valor do aluguel de cadeiras de praia e também de guarda-sol. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento da violência, onde os homens trocam socos e pontapés na areia. Entre as ações anunciadas pela Prefeitura está o reforço da fiscalização na orla, com aumento de guardas municipais e agentes da Secretaria de Meio Ambiente. E ainda a suspensão das atividades da Barraca da Maura, onde houve essa confusão. O local vai ficar fechado por uma semana. Ainda segundo a Prefeitura, os funcionários envolvidos na briga devem ser afastados da atividade até a conclusão das investigações. No Brasil, a regulamentação do comércio nas praias é de responsabilidade de cada município. Cada prefeitura pode definir as regras das praias que ficam dentro da cidade. Em relação às cobranças, os serviços devem estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Tudo precisa estar muito claro para evitar surpresas e também desconfortos. A manhã de hoje estava ótima para curtir a praia em Boa Viagem. Maré baixa, sol. Tem gente que já chega com tudo de que precisa. Para quem não tem ou quer a praticidade de já encontrar cadeiras e sombra perto do mar, tem um preço. As amigas de São Paulo vieram para Pernambuco pela primeira vez e toparam. Ficou claro, ele explicou tudo certinho. Assim que a gente chegou, ele já foi explicando tudo antes, sobre o cardápio, sobre o uso das coisas dele, né, da guarda-sol e das cadeiras. Se quisesse usar, era consumação mínima de R$50 por pessoa, então a gente achou ok. Aí a gente ficou.
A gente achou até que ok pelo valor, porque geralmente cobram até mais caro, mas realmente não pode, né? Mas não temos opção. Geralmente eles cobram isso, para usar o guarda-sol e a mesinha, tem ou um valor do guarda-sol e da mesinha, ou você consome para bater o valor. Cada prefeitura define as regras que devem ser seguidas nas praias que ficam dentro dos municípios. E com relação às cobranças, elas têm que estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Tudo precisa estar claro para não haver surpresas. Os barraqueiros podem cobrar pelo aluguel de cadeira e guarda-sol, mas não podem relacionar o valor ao consumo. Não é o mais recomendado, porque isso se configura numa venda casada, que é onde eu condiciono a utilização de um determinado produto ao consumo de outro. Isso é uma prática legalmente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. A cadeira e a barraca está separada, ele pode ser oferecido para o consumidor, mas a praia é pública, então eu não posso condicionar a presença do consumidor na praia a que ele alugue, né, uma cadeira e uma barraca que já está ali previamente colocada. A advogada e integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB também disse que clientes e barraqueiros podem negociar valores, mas a explicação e a abordagem aos turistas não pode deixar dúvidas. Há uma peculiaridade nas praias em que, havendo previamente, de maneira transparente, uma informação adequada ao consumidor, o barraqueiro ele pode fazer uma oferta que agrade, seja interessante ao consumidor, desde que todos os preços e todos os serviços que estejam ali inclusos sejam inequivocadamente apresentados ao consumidor de maneira anterior a essa contratação. Ainda que não tenha um contrato escrito, esse contrato verbal ele é válido. O barraqueiro é um empreendedor, é um empresário que está na praia, recebendo, né, oferindo um lucro. Então, cabe a ele, a essa organização, de prestar a informação ao consumidor. Na ausência de informação, na dúvida, né, se decide ou se interpreta a situação em favor do consumidor, que é a parte mais frágil da relação de consumo. Glauco trabalha na praia há 4 anos. Disponibiliza as informações aos clientes por meio de um QR Code e disse que o aplicativo passa por ajustes constantes para atender às regras. Contou que a cobrança do aluguel de cadeira e guarda-sol gera problema com um tipo específico de cliente. A ideia do aplicativo justamente é para trazer clareza ao cliente, porque o que ele está consumindo, ele está sabendo o que ele está consumindo. Esse aplicativo ele favorece muito, até na hora de você fazer o pedido. No meu caso, eu tenho 15 CLTs. Imagine que eu com 60 cadeiras e viesse 60 pessoas consumir só uma água de coco e ficasse o dia inteiro. A conta não fecha, né? E a conta e a empresa ela tem que se andar, tem que pagar os impostos, tem que pagar o funcionário. Então, o cliente que vem e consome uma água de coco, ele está prejudicando, além do comerciante de praia, a economia local. Porque se for todo mundo vier e só consumir um coco, consumir um refrigerante, aí eu vou ter o quê? Vou ter que dispensar funcionário, né? Então esse impasse às vezes comigo aqui não acontece porque as regras já estão claras, né? O que não pode, de jeito nenhum, é cobrar consumação mínima, apesar de ser tão comum. Este casal sabe disso e escolheu o lugar com valor menor. A negociação foi o consumo mínimo de R$20 por pessoa e a gente achou um pouco justo porque outras barracas ao redor cobram R$60 por pessoa. Mesmo sabendo que não pode ter consumação mínima, vocês acabaram ficando? O que é que a gente pode fazer? Tem que pagar, né? Que situação absurda, acaba sem opção, né? O cliente que está lá. Enfim, nós procuramos a Prefeitura do Recife para falar sobre essa prática de consumação mínima, que a gente acabou de ouvir esse relato, que foi encontrada por visitantes aí na Praia de Boa Viagem. A Prefeitura disse que o PROCON da cidade faz ações de orientação, diz que fiscaliza também as barracas da cidade, que as normas seguem o que diz o Código de Defesa do Consumidor. O PROCON reforçou que não permite abusos e cobranças indevidas, que os consumidores podem fazer reclamação e denúncia pelo site procon.recife.pe.gov.br ou ir presencialmente à sede do PROCON, que fica na Rua do Imperador, número 491, no bairro de Santo Antônio, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Agora, veja, se a Prefeitura diz que já faz essa fiscalização e essa orientação, e mesmo assim isso continua acontecendo, tem algo que não está funcionando, né? Pedir comida por delivery é um hábito que está na rotina de muita gente. Une aí a facilidade e a praticidade de receber o prato aí ainda quentinho na porta de casa, né? Agora, e quando esse pedido atrasa? Ou não vem quentinho do jeito que eu estou falando? Não tem, vem
Como está escrito lá no cardápio, hein? O Código do Consumidor prevê alguns direitos para esses problemas com o serviço e a gente vai conferir agora. Em qualquer semáforo, pode esperar que tem moto com serviço de delivery. Entregadores de comida são os que a gente mais vê. Neste restaurante, eles começam a chegar às 10h30, 11 horas da manhã. Esse horário a cozinha está em pleno vapor. Já estão fazendo almoço. Aqui não tem consumo no local. São 29 anos trabalhando só com entrega. De início havia 13 telefonistas. Hoje, menos da metade consegue dar conta das ligações. É que muitos pedidos vêm pela internet. Qual vai ser seu pedido? Vai ser um frango frito ao alho e óleo, certo? Durante a semana são pelo menos 150 pedidos por dia. Se for sábado ou domingo, esse número sobe para 500, 600. A gente tem percebido que o pessoal está pedindo mais cedo, né? Tanto é que a gente teve que fazer algumas alterações de horário, a gente começou a abrir mais cedo e a fechar também mais cedo, porque são outros costumes agora. Tipo, a gente abre 10h30 da manhã e fecha às 2h30 da tarde. Para o jantar, a gente teve que trocar, que antigamente a gente abria de 6 horas da noite e passamos a abrir de 5h30. Então, 5h30 já tem gente pedindo jantar. Tem gente pedindo jantar. Nesta padaria, o serviço de delivery só faz crescer. E o pedido chega de todo jeito. Os clientes usam site, rede social, WhatsApp, telefone convencional, celular. Vou fazer uma encomenda de um Chester. Ok. Estou anotando aqui seu pedido. Como é seu nome? Esse pão ainda chega quentinho às vezes? Chega, com certeza. Quando tem uma fornada que está saindo, aí quando o cliente faz o pedido pela internet que chega, a gente já separa e já leva, chega quentinho. Silvana disse que faz 40 entregas de clientes fixos, aqueles de todo dia. Tem gente que pede comida, até pelo número dela. Nosso delivery, inclusive, no nosso raio aqui de Espinheiro, até Boa Vista, Encruzilhada, Campo Grande, sem taxa. Não cobramos taxa. Mas queremos o cliente, e o cliente sempre, não é? Fundamental é cuidar bem dessa comida que não é consumida no local onde é preparada, que vai ser separada, acondicionada, fechada e depois transportada. A nutricionista fica atenta às temperaturas. A marmita é montada na horinha de sair. Tem coisa que não se mistura. Esses daqui, por exemplo, esse pequeno são para sopas. A gente coloca sopa para viagem. Munguzá, né? Também munguzá. Temos também as opções maiores, né? Então você escolhe. Mas aí só vai o que for líquido. Só o que for líquido. E em relação aos alimentos sólidos, como batata doce, um ovo, um cuscuz, você pode colocar nesses recipientes que já são térmicos, né? Então, tem em questão da divisórias. Existe a expectativa e a realidade. E às vezes as duas são completamente diferentes. Você pede uma coisa porque você queria e chega outra completamente diferente. Às vezes a comida chega gelada, parece que saiu do refrigerador. Às vezes vem tudo misturado que você não consegue identificar o que é o que. E tem aquilo também, né? O teu pedido, o teu endereço é o último da rota. Aí, ó, demora. A estimativa tem 40 minutos, então você acha que você vai chegar em 40 minutos, não chega. E quando chega, já está fria, ou a comida vem errada, vem faltando alguma coisa. Então tem esses empecilhos aí. Tem uns perrengues, né? Tem uns perrengues, tem vários perrengues. O Código de Defesa do Consumidor prevê alguns direitos para esses problemas com delivery. Quando você recebe um produto, por exemplo, que não veio completo, que está incompleto, ou que está má qualidade ali, bagunçado, misturado, você, consumidor, vai ter direito ao cumprimento da oferta. Isto é, você forçar, você dizer, não, eu quero como eu comprei. Eu comprei nesses termos. Então, eu não comprei isso aqui que chegou, né? Exatamente, eu não comprei dessa forma. Então, essa é a primeira alternativa, você, consumidor, exigir o cumprimento da oferta como você comprou, nos termos como você comprou na propaganda. Segundo, seria receber outro produto. Vai que eles não estão produzindo da forma correta, não estão conseguindo entregar no tempo correto, você pode escolher outro produto, ou ainda é interessante que você tenha em mente que você pode cancelar o pedido, recusar a entrega, cancelar o pedido e solicitar o reembolso. Mas o interessante, Bianca, é a gente pensar numa situação de evento festivo, por exemplo, um aniversário, uma ceia de Natal, que você pediu aquela comida para chegar e
tinha que ter, sabe? É aquela comida que ia fazer a festa, realmente. Então, quando a gente pensa nisso, aí a gente já está pensando em danos morais. Porque aí a gente está falando em um prejuízo, um abalo que vai fugir ali daquele simples aborrecimentozinho. Vai realmente causar um transtorno, exatamente, na vida do consumidor. E aí a gente pode pensar realmente em acionar um advogado especialista na área, mas se for realmente só um atraso recorrente, um atraso que aborreceu, ou uma comida que veio com a qualidade ou quantidade incorreto, a gente pode pensar em acionar o PROCON, acionar o próprio estabelecimento mesmo. O salário mínimo vai passar de R$ 1.518 para R$ 1.621 no ano que vem. Esse novo valor começa a valer em 1º de janeiro, será usado para calcular os salários dos trabalhadores e benefícios sociais que são pagos pelo governo federal. Bora falar sobre esse dinheiro aqui com a ajuda de Daniele Fonseca. Daniele, explica para a gente, esse reajuste vem já agora em janeiro ou somente em fevereiro? Não, Clarissa, teoricamente só em fevereiro, viu? Mas tem, digamos, uma particularidade aí, dependendo do dia em que a pessoa receba o salário. Quem vai trazer essa e outras informações para a gente é a Andressa Santos, ela é advogada. Então, Andressa, que particularidade é essa, dependendo do dia que a pessoa receba a remuneração já no mês de janeiro, hein? Boa tarde. Boa tarde, Clarissa. Vamos lá. Essa particularidade acontece da seguinte forma. A regra é todos receberem esse reajuste a partir de fevereiro. Mas existem aqueles trabalhadores que recebem no final de janeiro. Então, eles precisam ter esse reajuste já de início, pois eles trabalharam durante janeiro, então eles recebem o valor novo de vigência. Isso se estende para outros benefícios ou alguns adicionais, dependendo ali da categoria do trabalhador, a função que ele exerça? Vamos lá. Esse reajuste de 6,79%, ele visou tanto os trabalhadores também como os beneficiários da aposentadoria e pensão do INSS. Mas em relação aos adicionais, como periculosidade, insalubridade, penosidade e também hora extra, ele recebe sim esse ajuste referente ao novo salário mínimo de 2006. Porém, também existem os reflexos que os empregadores têm que ficar atentos, pois se não pagarem, podem sofrer algum problema. A pessoa que não ganha exatamente um salário mínimo, a remuneração é um pouco maior, ela também vai ter esse reajuste, pelo menos de forma proporcional? Não. As pessoas que ganham acima de um salário mínimo, elas não têm a obrigatoriedade de receber esses aumentos. Por quê? Porque eles não são regidos pela base legal, o valor legal mínimo, e sim um salário a mais. Então, algumas funções, alguns cargos podem sim, a depender de acordo coletivo ou convenção coletiva. O empregador, ele é obrigado a fazer esse reajuste, né? Claro, em relação a quem ganha um salário mínimo. Se não fizer, o que pode acontecer com ele? O tipo de punição? O empregador que não seguir as normas, as leis trabalhistas, que é o quê? Daqueles que recebem um salário mínimo, eles podem ser sim penalizados. Então, pode acontecer o quê? Um ativo, um passivo trabalhista na empresa. Se você não paga o valor correto, se você não gera os reflexos, os empregados têm total abertura para poder acionar a quem for necessário. Pois é, numa situação dessa, quem viver essa situação, o trabalhador que ganha um salário mínimo, não recebeu o reajuste, ele deve recorrer a quem? Veja, existem os órgãos fiscalizadores, né, como o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho e, se sentir confiança em algum advogado de confiança, entrar em contato com eles. Andressa, a gente agradece, viu, muito a sua participação, trazendo essas informações aí, orientações para os trabalhadores colocarem em prática. Clarissa. Muito obrigada, Daniele. Hora da gente fazer um rápido intervalo. A seguir, vamos falar sobre queda de cabelo em mulheres. Vamos explicar quais são os fatores que podem provocar esse problema de saúde e trazer dicas para quem vai passar o Réveillon com a casa cheia de convidados e está preocupado com a limpeza depois, no fim da festa. O NE1 volta em instantes.
Meio-dia e 46, estamos de volta para te contar que 4 jovens foram assassinados dentro de uma barbearia em Jaboatão dos Guararapes. Segundo a polícia, outras 3 pessoas ficaram feridas e foram socorridas para a UPA de Sotave. Isso foi hoje pela manhã na rua Mata Grande, que fica no bairro de Prazeres. Nós não temos informações sobre o estado de saúde dos feridos. A polícia está em busca dos criminosos. Bora falar de trânsito? Aqui a gente tem algumas imagens de ruas e avenidas aqui na região metropolitana. Na sua tela, a Avenida Beberibe, aí pertinho do estádio do Santa Cruz, no cruzamento com a Professor José dos Anjos. À direita, motoristas seguem para Água Fria, à esquerda, em direção ao Mercado da Encruzilhada. Aquele trânsito intenso, mas sem engarrafamento neste momento. Seguimos para o bairro dos Aflitos, a Avenida Rosa e Silva, com trânsito bem mais intenso neste momento. Esta câmera fica no cruzamento com a Santos Dumont. Meio-dia 47, a gente vai para um outro ponto. Vamos para a Avenida Abdias de Carvalho, bairro dos Torrões. À direita, motoristas que vêm da BR-232, lá em direção à Praça da Cheste, Avenida Agamenon Magalhães. À esquerda, os motoristas que seguem na direção contrária, né, em direção interior, ou podem pegar também à direita, mais adiante, e sair para a BR-101, na cidade universitária. Sinal abriu e a gente confere um pouquinho aí dessa movimentação agora na Abdias de Carvalho. O estresse e a ansiedade aumentam nesta época do ano para muitas pessoas. É um período de mais trabalho, de trânsito mais pesado nas ruas, avaliações e análises também de um ciclo que termina. Então, para quem sofre com queda de cabelo, é um momento em que as crises provocadas pelo estresse e pelo calor também pioram. A Débora, que a gente vai conhecer agora, sofre há 10 anos com esse problema e mandou um vídeo contando um pouquinho da realidade dela. Eu descobri que eu tinha uma doença chamada alopecia. Aos meus 20 anos, eu estava passando por um processo bem complicado na época. E aí começaram as quedas de cabelo, né? Com isso, eu fui procurar saber o que estava acontecendo, fui procurar um tratamento e descobri que existia essa doença, né, alopecia, que até então eu só pensava que existia isso com homens, né? Mas não, existe com mulheres também. Tá? Então, a causa da minha queda de cabelo é quando eu fico muito estressada, né? Quando eu sofro picos de estresse muito alto. Então, começa a se formar pequenos buracos na minha cabeça, né? Com isso, fica bem visível, porque eu já sofro com pouco cabelo, né? Eu tenho bem pouquinho cabelo e isso mexeu muito com a minha autoestima, mexe, porque às vezes é muito desconfortável. Você tá lá, né, e dá pra ver e as pessoas chegam a perguntar o que é aquilo ali na sua cabeça. Eu me sinto bastante constrangida com isso. É isso, gente. É só aprender a lidar, né, com essa situação. Caramba, Débora, obrigada, tá, por você ter compartilhado com a gente um pouquinho sobre a sua realidade com a alopecia. A alopecia não tem cura, né, mas tem um tratamento e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com uma médica dermatologista que está junto com a Camila Torres. Camila, ela até fala que fica com vergonha, um pouco de vergonha quando aparece, né, o buraco, digamos assim, que fica na cabeça com a falta de cabelo. Como é que pode evitar, por exemplo, a crise? Como é esse tratamento? Traz essas informações. E Débora falou que o estresse ataca mais, né? Controlar o estresse é tão difícil, né, Clarissa? Bora conversar com Bianca Ferraz, a dermatologista que está aqui com a gente, que ela até já me adiantou que, assim, tem alopecia, mas existem vários tipos de alopecia, né? Bianca, e dá para evitar? Boa tarde. Boa tarde. Então, a alopecia, ela tem um nome e um sobrenome. Então, alopecia quer dizer um diagnóstico descritivo, quer dizer só que está caindo o cabelo por um tempo prolongado. Pode ser também o afinamento dos fios e é importante na dermatologista para saber qual é a causa. A causa é dada pelo esse sobrenomezinho ali da alopecia. No caso dessa telespectadora, né, a Débora, dá para você dizer qual é o tipo de alopecia que ela tem? Pelo que ela está descrevendo, pelo tempo de alopecia que ela tem, pelas placas, é uma alopecia areata. Então, a alopecia areata é uma alopecia autoimune. A gente tem várias causas de alopecia, que são carência nutricional, estresse, genética, autoimune, inflamatória. Então, tudo isso tem que ser averiguado na consulta. E dá para reverter, assim, o cabelo que está caindo, parar de cair, parar de afinar e voltar a ter aquele couro cabeludo cheinho?
Isso vai depender da causa. Então, dependendo da causa, a gente consegue retornar bastante fios, consegue fazer com que o couro cabeludo dê uma enchidinha. Mas tem outros tipos de alopécia que a gente não tem essa possibilidade. Aí seria a questão das alopécias autoimunes, algumas autoimunes, algumas cicatriciais, na verdade. Todas que geram cicatriz pode fazer com que o pelo não retorne. Mas dá para controlar, evitar que caia mais, por exemplo, que afine mais? Tudo vai depender da causa. Então, um diagnóstico correto, um diagnóstico precoce é o que vai dizer pra gente qual vai ser o prognóstico, qual vai ser o segmento daquela pessoa. Ou seja, se vai melhorar ou se a gente não consegue melhorar tanto assim. Ô Bianca, qual é essa hora de procurar ajuda médica, então? Porque o cabelo cai, quando a gente toma banho, assim, principalmente lavando o cabelo, cai mesmo, assim. Qual é a hora que a gente deve ficar em alerta, que pode sinalizar uma alopécia? Então, cair cabelo é normal do ciclo capilar, então até 100 fios por dia é considerado normal, mas se tiver uma queda maior que 3 meses, uma queda muito profusa, se tiver placas no couro cabeludo, de alopécia ou um afinamento dos fios progressivo, tem que ir ao dermatologista. Ô Bianca, muitas mulheres, quando percebem que cai o cabelo, muitas delas querem colocar mega hair, por exemplo, né? Peruca, enfim, para poder disfarçar. Pode ou não pode? Então, desde que não tenha tração no fio, pode ser até recomendável. Uma coisa que esses apliques podem causar no cabelo é fazer um peso ali no fio e causar uma alopécia por tração. Então pode até piorar o diagnóstico inicial. Então vai depender dessa consulta aí para o especialista, a especialista dizer, dá para colocar, não dá para colocar. E que tipo de mega hair dá para colocar, né? Exatamente. Quanto mais cedo chegar ao dermatologista, melhor o resultado, melhor aquele crescimento dos fios. Se ela pode dizer se vai crescer ou se não vai crescer, pode estacionar a doença, então é muito importante. Ô Bianca, e a alopecia, ela pode surgir em qualquer momento da vida, qualquer idade? Pode. Existem alopécias que podem aparecer desde a infância. Essa, por exemplo, a areata que Débora tem, é uma alopécia que pode aparecer desde a infância e perdurar até a vida adulta. Exige um diagnóstico precoce, se demorar tempo demais, pode não crescer novamente esses fios. Precisa mesmo dessa orientação para saber o que fazer, que pode ser até uso de remédio, né? Exatamente. Alguns remédios também causam alopecia e é interessante a gente avaliar se o custo-benefício de estar com essa medicação. Outras medicações também melhoram o cabelo, então tudo isso é avaliação. Existem vários tipos de alopécia, né, pessoal? Então, para cada tipo, uma orientação diferente, orientação que, é especialista que tem que dar. Obrigada, viu, Bianca, pelas orientações. Clarissa? Perfeito, Camila, muito obrigada também. Tem gente contando as horas para o Réveillon. Para quem vai aproveitar em casa, com a família e com os amigos, a virada do ano é sinônimo de casa cheia, né? De muita animação, mas também de muita gente circulando. Então, por conta disso, é quase impossível a festa terminar com tudo limpo, gente. Depois que todo mundo vai embora, sobra para quem? Para o dono da casa, para a dona da casa, a missão de encarar a limpeza. E o nosso repórter Diogo Franco foi atrás de dicas para tornar essa tarefa mais fácil. Marina, que é profissional de economia doméstica, trouxe algumas dicas para cuidar da casa e principalmente do piso. Salpicou um pouco de gordura, um pouco de molho de alguma coisa. Primeira coisa é, limpa o excesso. Limpa o excesso, porque depois, quando ele seca, vai ficar muito mais difícil de remover. Antes de falar do piso, precisamos pensar no fogão. Quando cai exatamente assim, perto dos botões, é muito importante a gente retirar os botões, que hoje em dia os fogões já vêm com essa opção de remover os botões. Então a gente tira e consegue fazer a higienização correta deles. Vou botar um pouco de água para limpar o fogão. Quanto de água? Depende do seu recipiente, depende do tamanho da sujeira no seu fogão. Mas assim, é um recipiente e cobre pelo menos o fundo, um dedo de água do fundo do recipiente. Um pouco de detergente, pode ser aqui, pode ser direto no fogão, vai ficar a critério. E a esponja. Use a parte mais macia. A gente mergulha aqui, tira essa parte daqui e vai limpando. Gordura de fritura, molhos de comida,
bebida no piso. Se deixar a sujeira acumulando, pode ser preocupante para tentar limpar depois. Se for um rejunte, uma cerâmica, água sanitária diluída, gente. Cada marca tem a sua diluição, então é muito importante a gente parar e ler o rótulo de cada uma delas. Eu sei que é um pouco difícil por causa do tamanho da letra, mas é muito importante para a nossa saúde e para a saúde dos outros e dos animaizinhos também que a gente tem em casa. Mas atenção aos produtos. A gente tem também o bicarbonato de sódio e o vinagre, que eles servem para outros tipos de finalidades. Por exemplo, normalmente a gente usa, para quem tem coador de café de inox, a gente usa o bicarbonato com vinagre e um pouco de água morna, porque ele potencializa a mistura desses dois produtos. Então vai muito do que você quer limpar, qual a superfície que você quer limpar. Como o vinagre ele é ácido, então ele vai combater esse odor. Pedra de mármore, detergente e água, apenas, para não degradar, não danificar a sua pedra. Agora a gente está aqui na sala, que é onde recebe os convidados, os parentes, crianças também, e eu vejo aqui que tem um espaço amplo, né? O chão tá limpo, tem sofá, um sofá de couro, mas tem gente também que tem sofá de tecido. As pessoas costumam sentar, fazer as refeições também, porque a mesa não dá para todo mundo, né? Como é que faz quando cai algo, um exemplo, comida ou bebida? Então, caiu alguma coisa, é aquela mesma questão da cozinha. Tira o excesso, se for assim um sofá de tecido, né? Bota um paninho para ele sugar ali o excesso do líquido que cair, se for o caso. Se for uma comida, recolhe o excesso. E depois, normalmente, ou a gente bota o detergente neutro, ou a gente bota um pouco de bicarbonato de sódio diluído um pouquinho na água. Aí a gente anda mais um pouco e encontra a mesa. E muita gente fala assim, cuidado com a toalha da mesa, quando ela é branca principalmente, né? Bem, o benefício de uma toalha toda branca é que você consegue botar na água sanitária. Pega lá, vê o rótulo, qual é a diluição para esse tipo de limpeza. Bota, deixa agir e ela vai clarear novamente. Agora, é uma toalha que é branca, mas tem os detalhes coloridos. Então você pode botar o bicarbonato de sódio diluído ou o detergente naquela região em que bateu a sujeira, né? Então você bota ali, espera agir e depois lava. Se for preciso repetir o procedimento, você faz. Soda cáustica, água oxigenada, evitem ao máximo possível, porque eles agridem muito a pele da gente. Então, toda essa parte respiratória, os olhos, a boca, tudo isso vai ficar você vai ter muita sensibilidade e dependendo da quantidade que você vai usar, do modo como você vai manusear, você pode ir parar no hospital. Dá então para receber a família, os amigos, se confraternizar nesse final do ano, sem dor de cabeça também com sujeira, né? Sim, com certeza. Você faz aquela remoção, né? Tipo, tira o excesso e vá, gente, viva a sua festa, viva com os seus convidados e um feliz ano novo, gente. Vamos celebrar. É isso, gente. Muita dica legal. Aliás, foram muitas reportagens legais que vimos hoje aqui no NE1, né? Então você pode rever e compartilhar já, a qualquer hora no Globoplay. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma excelente tarde. Fica agora com o Globo Esporte e com Sabrina Rocha.